Olá a todos, sejam todos bem-vindos na nossa transmissão live deste domingo, deste culto que nós vamos celebrar em homenagem a, a esse novo ano. É o primeiro culto que nós vamos fazer online em 2021. Nós começamos o ano e estamos aqui mais uma vez reunidos, né, promovendo uma plataforma onde as pessoas que comungam, né, do nosso mesmo espírito, possamos estar sempre repartindo a palavra, repartindo a paz de Jesus aos corações, outras pessoas que também possam estar nos assistindo, trazendo a palavra de Deus através dessas lives no Facebook. Mas também isso aqui representa também a nossa reunião, né, congregacional, que não está presente ali no nosso lugar costumeiro, até que essa pandemia passe. Nós já temos pelo menos uma boa expectativa, né, com possibilidade de vacinações acontecendo. E que Deus então nos abençoe, né, neste ano de 2021, para que a gente possa então continuar trabalhando, sustentando as nossas vidas através dos nossos trabalhos e abençoando pessoas também, com tudo aquilo que temos e recebemos de Deus e com tudo aquilo que podemos fazer com as nossas vidas, né, nessa terra. Eu queria só fazer uma lembrança aqui de alguns pedidos de oração que a gente teve durante todo esse período que a gente não teve as nossas reuniões, né? Eu vou ler aqui do nosso grupo da The Graceway Church. Primeiro pelo Nelson, né, e pelos seus filhos, uma vez que faleceu a ex-esposa dele lá no Brasil, mãe dos filhos, né? E que a gente estava pedindo então pelo consolo de Deus ali pela família do Nelson. Foi a própria Cleusa, né, que me avisou e fez esse pedido. A Loriette também postou sobre o pastor Zacarquim, pelo menos é isso que eu estou entendendo, que a amiga Mercedes iria fazer uma cirurgia no coração. Quem orou na época foi dia 5, né? Já faz 4 dias, portanto. Nós vamos saber então dos resultados, mas que Deus continue ali operando, né, na vida dessa pessoa, restabelecendo com a plena saúde, né, e tudo aquilo que possa ser o melhor para a vida dela. O Filinto também pediu pelo tio, né, que era pastor no Brasil, pastor Joaquim, que faleceu em Manaus, né, e que isso foi logo depois, né, um mês que a esposa dele, né, teria falecido, a tia Jariusa, como o Filinto disse. Então que Deus esteja confortando também, né, os corações ali dos familiares de todos, sabendo também que, né, nos desígnios de Deus talvez tenha sido melhor para que os dois estivessem juntos, né? Então não demorou muito entre a morte da tia e a morte do tio, e agora eles estão nos braços do Pai. Amém? Também a Luíse pediu pela sua mãe, né, Dona Lilian, nós também conhecemos. Nós possamos estar orando então por ela. É uma cirurgia bastante intrusiva, né? Se ela vai realmente fazer aqui essa cirurgia, ela vai ter que se adaptar também a essa nova situação, né, após a cirurgia, e que a gente esteja orando pelo pleno restabelecimento dela, para que o corpo dela possa também se adaptar a essa nova situação e que tudo seja feito realmente pela vontade de Deus, que direcione os médicos, que direcione as pessoas e dê tranquilidade para ela, né, para a Dona Lília, e para a Luísa e para os familiares também, para o seu pai, o esposo, né, da Dona Lília, para que eles estejam então confiantes de que ela vai
melhorar e que isso vai ser para o bem da saúde dela. Amém? Então essas são as orações, os pedidos de oração. Queria que todos estivessem então colocando nas suas orações diariamente, que a gente possa estar orando sempre pela nossa igreja também, por todos que a gente conhece, pelos nossos queridos, por todas as pessoas desse país, por todas as pessoas do Brasil também, né, que nós temos essa situação de imigrantes, onde nós temos, na verdade, várias heranças, né, muitas vezes em conflito, mas que a gente tem a certeza que a nossa maior herança ainda é no céu, né, e que essa que é a nossa pátria eterna. Então que essas fronteiras também não sejam nenhum problema, que a gente só enxergue isso como sendo realmente uma distância física, né, e que isso possa ser diminuído cada vez mais. Né? Nós temos hoje a tecnologia para isso, né? Essa pandemia também nos mostrou como fazer uso da tecnologia para nos aproximarmos das pessoas. Eu acho até que nesse período eu nunca estive tão próximo, por exemplo, dos meus amigos do Brasil, exatamente porque fomos forçados, na verdade, a fazer mais dessas reuniões virtuais, o que na verdade acrescentou, né, um tempinho no seu dia em que você dedica, na verdade, a esse relacionamento remoto. Se você não pode estar numa festa de aniversário, ou não pode estar comemorando alguma coisa num restaurante, pelo menos você pode estar numa reunião virtual e assim, né, a gente diminui, né, a distância e consegue continuar tendo algum nível de relacionamento humano e que isso, essa preocupação de um com o outro e de manter essa união e essas amizades e esses relacionamentos é o que importa, né? Na verdade. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre três parábolas, desculpe. A intenção aqui é mais ou menos a seguinte: nós tivemos uma série de parábolas, né, no final do ano, e é ano novo, eu sei, eu tenho ideia de possivelmente lançar uma outra série, mas não teve um desfecho, né? Não teve uma finalização. Claro que as palavras de Jesus nunca vão ter um desfecho, uma finalização. Né? A palavra dele é viva, ela é eficaz e ela vai continuar falando aos nossos corações para sempre. E cada um que falou aqui dentro da sua explicação do que a parábola e o Espírito Santo trouxe para a pessoa que explicou naquele momento, faz exatamente isso, quer dizer, faz a gente ver que tem muito ensinamento a tirar, né, das parábolas. Mas eu queria fazer essa última como um fechamento. Né? E é um fechamento onde eu identifiquei, então, três parábolas, que a gente pode falar sobre elas. Vai ser uma leitura, na verdade, né, do capítulo 15 de Lucas, onde vocês vão ver que Jesus tem um tema, né, recorrente ali. E foi por isso que eu falei que as três parábolas falam sobre alegria no céu. Tá? Então vamos fazer a leitura, porque tem bastante texto e eu queria passar todo o texto com vocês e também não me estender muito, né, nessa pregação de hoje. O texto se encontra então em Lucas capítulo 15. Né? Nós vamos começar ali logo no primeiro versículo. Jesus então, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, Jesus agora, né? Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ok? Essa é a primeira parábola, mas Jesus não para aí. Tá? Elas estão, na verdade, descritas em sequência e fazem parte de um mesmo contexto, né? Como nós vamos ver. Ele continua, ou seja, isso aconteceu, né? De você recuperar a ovelha, e ele diz que isso causa alegria no céu. Aí ele faz um outro paralelo. Né? Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Como você pode ver, Jesus, né, como sempre, em suas parábolas, fazendo aqui uma descrição com um paralelismo entre alguma coisa do mundo normal, da vida cotidiana, mas, obviamente, trazendo aqui algum preceito espiritual. Ele está falando, né, nos dois casos, ele não está aqui fazendo a apologia aos rebanhos de ovelhas, né? Ele não está fazendo a apologia à varreção de casa, tá? Nada disso é usado isso simplesmente como paralelismo, né? Mas o ponto, o foco do que ele está falando é o quê? Ele diz o seguinte: pois tá vendo essa alegria que você tem quando você encontra aquela coisa que é tão preciosa para você? Pois eu estou te dizendo, Jesus está falando, dessa mesma forma, né, é muito precioso para Deus as almas dessas pessoas quando elas se arrependem. Ele fica muito alegre. Existe alegria nos céus por um pecador que se arrepende. E ele segue, e eu vou seguir também, porque tem bastante texto, com mais uma parábola, né? Que é a parábola do filho pródigo. Muita gente conhece também. Já vi essa parábola usada de N maneiras também. Tem muita coisa que a gente pode explorar também dentro da parábola. Mas, dentro da sequência, dentro do que a gente está vendo, Jesus, né, pregando, vocês vão ver que ela tem também uma mesma mensagem, um mesmo sentido dentro da mensagem. Tá? Então, Jesus diz o seguinte, então, depois da parábola da dracma perdida. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, ou seja, os filhos, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, mandou a ele, né, mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Puxa, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E isso foi o que ele pensou.
planejou e executou. Levantou-se, então, e foi para o seu pai. Estando ainda longe, né, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Eu vou dignificar, eu vou honrar esse meu filho. Tragam também um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Concordam que nós estamos falando dos mesmos conceitos, né? Nas três parábolas? Jesus está falando nas três parábolas sobre essas situações de alegria no céu. Alegria no âmbito espiritual. A alegria de Deus. A alegria, que é um sentimento humano, né? Transcendendo para o Deus eterno todo-poderoso, para que nós possamos entender o que agrada a Deus. O que faz Deus se alegrar? Se é que isso é um conceito de Deus. Mas é o que a gente pode entender que Deus então se alegra. E Jesus está dizendo isso. Ele faz festa. Ele se alegra muito. Quando alguém se arrepende. Né? Então, essa festa no céu, né? Essa festa no céu é para quando há arrependimento. Né? E essa é uma mensagem central, é uma mensagem muito. Ela é eterna, ela é constante. Ela está no Evangelho, ela está nas Escrituras, ela está no Velho Testamento, ela está no Novo Testamento, porque é essa a mensagem. Né? Eu procurei aqui, então, relatar para vocês vários trechos da Bíblia onde isso é identificado, né, como sendo, né, a essência daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que Deus quer para a vida de qualquer pessoa, daquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Né? E é assim que ele vai se alegrar, e você vai se alegrar no gozo de Deus. Né? Por quê? Porque desde o Antigo Testamento as pessoas não entendiam o que era Deus, quem era Deus, como alegrar a Deus. Será que é importante ficar matando pombinha? Será que é importante ir na igreja 3 vezes por dia? Será que é isso que agrada a Deus? Aí veio Jesus, né, e contou essa parábola e disse: Olha, meu pai, né, se alegra na volta do filho que estava morto, em pecados, em delitos. E nós vemos aqui nos trechos da Bíblia, né, vários textos dizendo isso também, desde o Antigo Testamento, desde Salmos. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido. Isso Deus não despreza. Ele está dizendo que Deus não despreza, também está dizendo o quê? Que é isso que Deus quer. Tá? Isso agrada a Deus. Jesus falou isso. Mateus, está descrito em Mateus capítulo 4. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Tá? Jesus chegou. O que é importante quando Jesus chega? Arrepender. Arrepender. Mais o texto de Lucas falando sobre João Batista, a quem Jesus disse que não nasceu de mulher nesse planeta aqui homem maior do que ele. A importância de João Batista, cuja única mensagem era o quê? Arrependam-se. Ele, João Batista, percorreu toda a região próxima ao Jordão,
pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pregando um batismo de arrependimento. Tá? Que você internalize, que você mergulhe nessa proposta de arrependimento. É isso que a palavra batismo quer dizer, mergulhar, ser inundado, de cima embaixo. Em Atos, a gente vê ali também escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. E a gente sabe que Jesus é exatamente a personificação da palavra de Deus. E é por isso que a gente fala: só há salvação em Jesus. Então, quando a gente fala de arrependimento, né, que a gente fala que é isso, tá? É isso que agrada a Deus. É isso que faz com que Deus dê uma festa. E não se preocupe, ele não vai te condenar pelo que você fez. Está ali a parábola do filho pródigo. Jesus não veio aqui para condenar ninguém, ele veio aqui para salvar. E o que precisa para a sua salvação, para a minha salvação, chama-se arrependimento. A palavra arrependimento, né, vem do grego metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente, mudança da minha natureza, mudança do meu eu, mudança daquilo do qual eu sou feito. Eu sou feito porque a Bíblia mostra essa antropologia da natureza humana, tá? De que ela é caída. Tem que trocar essa natureza, tem que mudar a natureza. Através de um processo. Arrependimento é um processo. Tá? Não existe um dia arrependido, outro dia não arrependido para sempre. É por isso que não existe um justo sequer sobre a terra. Tá? Porque nós estamos num processo de santificação onde o arrependimento tem que acontecer a cada dia. Arrepender, mudar o seu velho homem, renascer em você, de acordo com o Espírito Santo. Morre o velho homem, nasce um novo homem. Troca de coração, troca o seu coração de pedra por um coração de carne. Você quer mais exemplos? Não ponha vinho novo em odre velho. Não se põe remendo novo em roupa velha. Tudo isso é a mensagem do Evangelho de Jesus dizendo: arrependimento, arrependam-se. Arrependimento é um processo, você tem que se arrepender a cada dia. Porque a sua natureza, a minha natureza, é caída. A nossa natureza faz com que a gente faça coisas que não queremos. Tá? Paulo diz muito bem isso. Aquilo que não quero, faço. Mas o bem que eu quero, esse não pratico. E essa é uma verdade absoluta. Então, a nossa mudança de mentalidade, o nosso arrependimento é um processo contínuo, diário. Diário. Portanto, não existe essa coisa do o cristão que aceitou a Jesus. Eu sei que eu sou salvo, eu me sinto salvo. Isso me faz muito grato. Mas eu não sou, né, uma pessoa que não requer arrependimento. Eu não sou uma pessoa que não requer santificação. Eu não sou uma pessoa pronta. Tá? Eu não sou uma pessoa 100% à medida de Jesus. Ninguém é. Então, quando é que há alegria no céu? Quando é que há festa no céu? A cada arrependimento. Não precisa morrer para isso, não. Você vai morrer para o velho homem. E cada vez que você faz isso, que você se arrepende, tem festa no céu. Por quê? Porque aquele filho que estava morto viveu. Aquela coisa que estava apagada do Espírito Santo reviveu, renasceu, brotou, vivificou. Tá?
Isso não tem um dia em que você levanta a mão e fala, tô pronto. Esse tô pronto é o seguinte, tô pronto a me comprometer a caminhar nesse caminho. Tô pronto porque eu finalmente entendi que eu preciso de Jesus para me transformar. Para eu ter um prumo, para eu ter uma bússola, um rumo. Vou me transformar em direção ao quê? Vou me transformar em direção àquilo que eu aprendi com os meus amigos brasileiros? Ou com os meus novos amigos americanos? Ou vou me transformar naquilo que eu aprendi com os meus pais? Infelizmente, lhe digo, todas as opções estão erradas. Você vai se tornar alguém melhor se você se espelhar em Jesus. Por isso ele é a sua salvação. Se você acredita nisso, você então aceita Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador. Porque se você não fizer isso, não adianta levantar a mãozinha. Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Frase conhecida, frase batida. Mas você já internalizou isso? Ou você fica discutindo ainda se Deus criou a Terra em 7 dias, ou se isso é científico ou não é científico, ou se você deve ser batizado mergulhando a cabeça ou jogando aguinha, sabendo que Jesus falou para o pecador, para o ladrão ao lado dele, falou, sem batismo, sem nada, ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Você reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida? Você acredita nessa frase que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao meu Pai, a não ser por meu intermédio, ou seja, eu sou o caminho. Você tem que viver como eu vivi. E aí você vai estar agradando ao Pai. Por isso, e muito por isso, que eu estabeleci então essa meta de fazer as parábolas de Jesus. Porque se ele é o caminho, se ele é a palavra viva de Deus, se ele é o verbo encarnado, se você acredita nele, você tem que conhecer os ensinamentos de Jesus. É muito mais importante do que você ler as milhares de páginas da Bíblia e não entender nada. E achar que cumprir o que Jesus falou é aceitar Jesus. Ah, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. São palavras vazias. São palavras vazias. Então, teve as parábolas que ele falou, e a gente. Infelizmente, eu só posso dizer isso para você. Leia os evangelhos, pelo menos. Eu sei que a Bíblia parece intimidante, né, com aquele monte de página. Então, não leia a Bíblia inteira, não. Eu acho que está, inclusive, errado pastores dizendo que você tem que ler a Bíblia inteira. Não tem que ler a Bíblia inteira. Tá? Se você quer conhecer Jesus, leia os evangelhos. São 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Lhe garanto, você vai se apaixonar por Jesus, você vai ser um seguidor muito mais consciente de qual é a sua fé, no que você realmente acredita. Porque não precisa ter discussão filosófica, não precisa ter teologia, não precisa ter exegese de texto bíblico, porque Jesus é a palavra. A Bíblia é a escritura, é onde foi grafado coisas por humanos, por seres humanos vivos. Tá? Então, é através desse texto que a gente tem a maior possibilidade de proximidade com o Jesus verdadeiro, com o Jesus histórico, e aprender direto dele. Então, nós mostramos uma sequência de parábolas que eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui para vocês. Só para a gente saber que o que é caminhar com Jesus. Porque ele mesmo falou isso. Ele falou, eu sou o caminho, vem comigo.
Só que tem gente que parece que vê, o que é esse vem comigo? Será que então eu tenho que ser pregador? Eu tenho que sair então por aí espalhando, pregando que você tem que se converter, você tem que se converter? Sim, faz parte. A alguns foi dado esse dom, né, de serem mestres e tal. Mas você no seu dia a dia, se você fala, eu sou seguidor de Jesus, então faça isso aqui, ó, que foi o que ele veio ensinar, que é o que agrada a Deus, que é o que o povo de Israel foi dito o tempo todo pelos profetas, que é o que vocês não estão fazendo o que agrada a Deus. Arrependam-se. Arrependam-se. E o que eles faziam? Não aceitavam a palavra dos profetas. Aí veio Jesus e falou: eu sou o Verbo encarnado, eu sou Deus, tá? E eu estou revelando para vocês a vontade do meu Pai. Como a coisa era meio complicada, ele ensinava através de parábolas. E a gente foi uma por uma tentando pegar a mensagem de Jesus através das parábolas. Vamos ver rapidinho todas, boa parte das que a gente falou. E qual que é o resumo delas? Parábola do semeador. Não fique pensando que você é o semeador, tá? Você, e os outros é que têm coração desse jeito. Não, não, não. Aceite a palavra de Jesus com o seu coração aberto. Seja você a terra fértil. Eu sei que ele estava pregando ali sobre tipos de terra, que a semente cai aqui, que a semente está ali, que o diabo vem e leva a semente. Pois é, preste atenção nisso. Preste atenção se o diabo não está levando a semente de você. Se o engano não está levando a semente de você. Tá? Por quê? Porque o que ele falou é para você aceitar a palavra dele do jeito que ele falou. Não é do jeito que o pregador A ou o pregador B fala. Ele pode ser o diabo, tirando a sementinha. Lembre-se disso. Então, seja você terra fértil, seja você aceitar Jesus com o coração aberto. Não Jesus falso. Então, se você quer aceitar Jesus com o coração aberto, procure saber quem é Jesus. Então, Jesus contou a parábola do semeador para te dizer: tenha um coração aberto, tenha um coração fértil. Eu sou a palavra, eu sou a semente, deixa a minha semente entrar no seu coração, vai brotar coisa boa. Aí ele conta a parábola do construtor. A palavra do consultor, tá, que foi inclusive o pastor Sérgio que nos trouxe, ele diz o seguinte: não escute só o que eu estou falando, pratique. Porque a pessoa que escuta e não pratica é como um construtor bobo que fez a sua casa em cima da areia. Aí vem uma tempestade e derruba a casa. Por quê? Porque isso não tem fundamento sólido. O fundamento sólido vem: aceitei o que Jesus falou e vou praticar, vou pôr em prática. É assim que eu construo uma edificação forte na fé. Parábola do consultor. Aí vem a palavra do rico insensato. O rico insensato, aquele cara que teve uma grande colheita. Qual que foi a primeira ideia dele? Acumular mais, vamos construir mais celeiros. Aí a parábola, né, Jesus contando o seguinte: você é louco, insensato, porque hoje à noite mesmo vão pedir a sua alma, você vai morrer, e o que você vai levar? Ou seja, reconheça que tudo que você tem foi dado por Deus. Reconheça e não seja um acumulador de riquezas, seja qual for a riqueza. O que Deus te deu? O que Deus te deu é para o benefício das pessoas ao seu redor, para que você seja bênção na vida delas. Essa é a mensagem de Jesus. Está escutando? Tem que pôr em prática. Tá? Porque escutar e pôr em prática também é a mensagem de Jesus. Aí vem a parábola do grande banquete. Foi dado pelo nosso amigo também. Falando o quê? Qual que é a parábola do grande banquete? Todos são convidados. Tá? Todos são convidados. Não exclua ninguém. Não seja exclusivista. Não seja arrogante. Não arrogue para si mesmo: eu sou o escolhido, eu sou o tal. Porque você vai ser humilhado perante Deus. Quem serve
Tá? Quem é o último, quem é aquele que serve a todos é que terá o seu lugar de honra. Tá? Então, num grande banquete, você, na verdade, tem que ser o serviçal, aquele que serve. E convide todos, tá? Porque todos são bem-vindos. Tivemos também a parábola do administrador astuto, que diz o quê? Ah, você, né? Você sabe muito bem agradar os outros, não sabe? Até roubando do seu patrão, você sabe agradar para poder ter benefício. Pois é, faça o bem, na verdade, faça amigos administrando o que Deus lhe deu, sendo honesto, sendo honesto. Mas faça o bem com aquilo que Deus lhe deu. Não seja um administrador infiel. Você é mordomo de tudo isso. Deus lhe deu tudo. Não seja infiel com Deus. Ele quer que você compartilhe o que é dele. Ele quer que você ajude a pessoa que é necessitada. Está aí logo depois na parábola do rico e do Lázaro. Ele mostrou ali Lázaro precisando, querendo migalhas da mesa. E o outro lá dentro na riqueza, na púrpura, na comida, na abastança. Né? E o coitado do Lázaro, até o cachorro sabia o que o Lázaro precisava, né? Mas o rico não sabia. Esteja atento à necessidade do outro, suprindo com o que lhe foi dado por Deus. Suprindo com o que lhe foi. Esteja atento. O seu próximo está precisando de alguma coisa que você pode ter, você pode dar, você pode oferecer. Pode ser que não seja nem prata nem ouro, como foi dito pelos apóstolos também. Mas o que eu tenho eu vos dou. Eu posso te dar a palavra, posso te dar uma palavra de consolo. Mas tem muita coisa que você tem que você também pode dar. Tá? O seu aconchego, o seu acolhimento, a sua hospitalidade, tá? A sua aceitação do outro, a sua empatia, a sua misericórdia, tudo isso e que você recebe, e recebe de Deus, e recebe em muita quantidade, não é para ficar com você. É para você, na verdade, ser veículo, ser vaso, comunicar isso aí aos irmãos, ao outro. E quem é o outro? Já coloquei aqui no finalzinho. A necessidade do outro. Quem é o outro? Parábola do bom samaritano. Quem é o outro? O outro é quem está no caminho, quem você teve a oportunidade, que Deus te deu de ser encontrado no seu caminho e está ali caído. Se a pessoa está ali caída no seu caminho, faça o que você pode por aquela pessoa. Você não vai perguntar por que ela está caída. Você não vai aproveitar para dar um chute na pessoa que está caída. Né? Então veja bem, irmãos, isso é arrependimento. Isso é processo de cura. Jesus não veio aqui nesse planeta, não veio aqui na nossa terra encarnado, excluído de toda a sua glória, de todo o seu poder, para ensinar para a gente o que agrada a Deus. E quando acontecem essas coisas, Deus faz festa. Tem festa no céu. E você ainda fica perguntando o que Deus quer de mim. Tá? Tá aí. Não pergunte mais. O que Deus quer de você? Deus quer que você se arrependa a cada dia. Se você puder, antes de acordar, ver o que eu vou poder fazer de bom por alguém hoje, essa deve ser a sua oração. E se você puder, antes de dormir, pensar assim, puxa, será que eu não pequei hoje? Será que não teve alguma coisa onde eu excluí alguém, aonde eu não fui bondoso com alguém, aonde eu não fui misericordioso com alguém, onde eu não tive empatia por alguém, onde eu não dei aquilo que eu tenho, que eu sei, que eu posso compartilhar,
Aonde eu não compartilhei aquilo que eu tenho na minha casa, aquilo que eu tenho muitas vezes no meu banco, na minha conta bancária. Será que eu não pequei por não fazer isso? A cada dia você pode fazer essas duas orações. Acorde e pergunte: o que eu posso fazer de bom no reino de Deus hoje? E antes de dormir, pergunte: Senhor, se eu pequei, me dê a luz para eu ver onde pequei. Porque Ele sabe que você peca. E todos nós sabemos que nós somos pecadores. O pior pecador é aquele que acha que não peca. O dia que você achar que você não peca, tem alguma coisa errada na sua arrogância. E aí você pecou. Sinto informar-lhe. Então, irmãos, para fechar, nós tivemos então, eu tive o prazer de apresentar várias dessas parábolas nessa série de parábolas de Jesus e eu quis fazer esse fechamento. Não quer dizer que a gente não vai mais falar das parábolas de Jesus, porque elas são infinitamente exploráveis e fazem parte da nossa vida espiritual. Nós vamos com certeza falar mais de Jesus durante esse ano, mas que nesse fechamento de ano, nesse novo ano, que a gente saiba, né, que essa comemoração de alegria que acontece no céu não é uma vez por ano e não é quando alguém levanta a mão, tá? É a cada momento em que alguém se arrepende. É a cada arrependimento. Só revendo para vocês, em cada uma dessas parábolas, a festa que é mencionada. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Porque não há um justo sequer sobre a terra. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí começa a festa do seu regresso. Amém? Eu espero que isso possa ter abençoado a sua vida. Eu convido você a continuar lendo os evangelhos, conhecendo cada vez mais Jesus, a palavra de Deus, conhecendo mais a palavra. E você vai ter, então, direto da fonte, o Espírito Santo transformando a sua vida, transformando o seu coração. Esse é o meu desejo. Do fundo do meu coração. Todos tenham uma boa noite.